Imagina você morar numa cidade onde os cemitérios colapsaram e já não existe muitos lugares para se enterrar as pessoas que foram de arrasta para cima. Eu sou a Harumi e hoje eu vou falar sobre as catacumbas de Paris. Bom, as catacumbas de Paris nada mais, nada menos é do que um ossuário que fica localizado em um sistema de túneis em Paris, na França. Esse sistema de túneis conta com cerca de 400 quilômetros de extensão. Porém, a parte que é o ossuário só ocupa cerca de 11 a 12 quilômetros desses 400. Mas nem sempre foi do jeito que a gente conhece hoje. Esse sistema de túneis deu início lá no século I a.C. e I depois de Cristo, quando o Império Romano ainda ocupava as terras que hoje a gente conhece como francesas. Quando o Império Romano ocupava esse território, eles descobriram que embaixo do solo francês tinha, assim, muito calcário. E calcário era uma pedra que eles usavam muito, era muito requisitado em construções da época. Bom, os romanos exploraram bastante aquele solo, e isso só foi parar no século V, quando o Império Romano caiu. Depois disso, meio que deu uma acalmada, meio que quase não mexiam mais naqueles túneis, e a exploração de calcário só foi voltar a crescer no século XII, quando houve um boom assim na construção de catedrais, igrejas e novos edifícios na França. E aí a gente pula para o século XVIII, ou seja, do século XII para o XVIII, o boom populacional assim foi muito grande. E aí o que acontece? Existiam igrejas para todo lado e toda igreja tinha, por via de regra, um cemitério acoplado. Ou seja, um fulaninho ali ia de arrasta para cima, já fazia tudo que tinha que fazer na igreja e já enterrava ali. E sempre foi assim, até que no século XVIII mesmo teve vários casos de cólera na França. E as pessoas estavam indo de arrasta para cima assim muito rápido por causa disso. As pessoas estavam sendo enterradas, tal assim. E os cemitérios começaram a ficar lotados, já não tinha espaço para mais ninguém. Foi por volta do ano de 1780 que já não cabia assim mais ninguém. Eles estavam só amontoando os corpos ali nos cemitérios, e aí os cemitérios começaram a colapsar. O principal cemitério da época era o cemitério dos Inocentes, que acabou colapsando. As paredes estavam ficando muito danificadas e era tipo quase que um cemitério ali, assim, um monte de corpo a céu aberto. E lembra que eu falei do boom populacional? E que as igrejas ficavam no meio das cidades? Então, isso daí foi um problemão para as pessoas. Isso porque, com aquele monte de corpo amontoado ali, ninguém sabendo o que fazer, só foi aumentando o número de outras doenças, várias outras doenças por causa disso. O solo tá ficando todo contaminado. Estava sendo espalhada doença assim pra todo mundo assim. Todo mundo foi ficando mais doente, foi indo mais gente de arrasta pra cima. Aí o problema já não era só a cólera, eram várias outras doenças. Deu pra entender, né, que a taxa de mortalidade aumentou depois que os cemitérios colapsaram. Além disso, foi descrito que o cheiro da cidade era assim insuportável naquela época. Foi só depois disso tudo acontecer que o governo lá, né, o pessoal lá de Paris começou a falar: vamos construir cemitérios agora na periferia, né? Vamos tirar eles do centro da cidade e vamos jogar eles pra mais longe. Só que já era tarde demais, né? Porque já tava todo mundo doente, já tava todo mundo cada vez mais desvivendo. E para transportar os corpos, né, do cemitério para aqueles cemitérios mais distantes, ia dar muito trabalho, não ia dar. Tipo, não ia... é uma solução muito fraca. Então aí um cara lá teve uma solução assim que falou: lembra aqueles túneis que ninguém tá usando ainda agora? Então vamos tacar os ossos lá. Então eles começaram a escavar os cemitérios, retirar os ossos das pessoas que já estavam lá em cima já faz tempo, né? Então eles já pegaram, tiraram lá e tacaram tudo no túnel. E os corpos estavam lá, eles iam lá e enterravam bonitinho no cemitério onde tinha que ser, certinho agora, né? E essa foi a solução mais rápida e mais eficaz que eles tiveram. Porque a partir disso, os casos de doença, e infecção e contaminação, todos diminuíram drasticamente. Foi, assim, muito eficiente mesmo. E aí eles conseguiram enterrar todo mundo bonitinho e tal, e beleza. E de início, como eu falei, os ossos só eram jogados lá no túnel e ficava por isso mesmo. Só que só foi em 1786 que eles tiveram a ideia de colocar os ossinhos mais bonitinhos nas paredes, né? Organizar mais artisticamente para ficar mais bonito, assim. E aí eles começaram a fazer isso. E aí foi se passando os tempos, assim, foi em 1809 que eles abriram o túnel para visitação. Só que ele só foi tomar mais forma artística, só foi ficar mais bonito, assim, em 1810 a 1814, por aí. Várias personalidades assim marcantes na história foram visitar, entre eles Napoleão, e com isso tudo estima-se que tenha lá ossos de 6 milhões de pessoas
Por isso que, né, precisa de 11 a 12 quilômetros de túnel só para colocar todos os ossos bonitinhos. Hoje em dia, né, a visitação só está permitida a 1,5 km dos túneis do ossuário. Mas aí você me pergunta, e o restante dos túneis, né? Por que não dá para ver, não dá para visitar? O que tem lá? Bom, o restante dos túneis, incluindo essa parte do ossuário que fica fechado, ele está proibido pelos motivos de risco de desabamento, porque na época que eles começaram a escavar, eles não pensaram, né, que aquele tanto de terra poderia dar problema. Risco de se perder, porque os túneis eles são escavados assim de qualquer jeito, à torta direito. Falta de oxigênio lá embaixo, até mesmo liberação de gases diferentes lá embaixo pode ocorrer em certo local, porque ele fica a 20 metros de profundidade do solo. Também tem risco de entrar água, essas coisas, então eles fecharam para a segurança do público, né? Mas como você já deve imaginar, tem sempre doido para explorar assim, só que ilegalmente. Existem os catáfiles, eu acho que é assim que fala. Eles entram ilegalmente por lugares escondidos nos túneis e se aventuram ali pelo túnel com risco, né, de se perder. Até hoje a gente só tem um caso confirmado e assim verídico que aconteceu lá, tem até uma plaquinha lá nos catacumbas, que é do Philibert Aspart. Ele foi um jovem que ele se aventurou pelos túneis, ele se perdeu e o corpinho dele só foi encontrado 11 anos depois em estado de ossos. Existem, né, histórias por aí de outros aventureiros que se perderam lá e foram de óbito, mas assim, não é nada confirmado. Enfim, com o passar do tempo, os túneis já foram usados para várias outras coisas, como por exemplo esconderijos, quando a França passou por guerra, em várias outras coisas. E até chegar no ano 2000 também teve até um cinema que foi instalado lá, só que é óbvio que de forma ilegal. Chegou a funcionar tudo, mas hoje em dia é só túnel vazio e em algumas regiões do túnel o governo até teve que preencher com cimento, concreto, essas coisas para não ter risco de desabar. Bom pessoal, esse foi um vídeo da série de lugares misteriosos no mundo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar uma força e compartilhe esse vídeo para alguém que gosta de curiosidades.